Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o que poderia ser feito para ajudar no diagnóstico de crianças com hemofilia. Bem, a gente sabe que a hemofilia ela não é tão divulgada, né? Nós estamos hoje fazendo um trabalho de divulgação, uma luta para conscientização e mostrar para as pessoas que não conhecem a hemofilia coisas como o diagnóstico, sintomas, o que é a doença, o tratamento, enfim. A gente sabe que para quem já tem histórico familiar, quem já tem um parente, um familiar que tem hemofilia, a mãe, quando está grávida, ela desconfia, ela sabe que por haver histórico familiar, o filho, quando nasce, ele pode sim ser hemofílico. Então a própria mãe, ela durante a gravidez ou assim que nasce o bebê, ela já solicita exames específicos para saber se a criança tem hemofilia. Mas o que a gente mais vê é casos de crianças com diagnóstico de hemofilia onde não há histórico familiar. É muito comum, entendeu? E pega a família desprevenida, né? O pai e a mãe, que não conhece absolutamente nada da doença, é pego de surpresa, entra em choque, fica desesperado e, obviamente, após isso, procura conhecer mais sobre a doença. Mas o que eu venho falar nesse vídeo é que muitas crianças, quando não há histórico familiar, e obviamente o pai e a mãe jamais imaginariam que a criança tem um distúrbio de coagulação, às vezes o diagnóstico ele vem de uma forma muito traumática. Como eu posso explicar para vocês? Muitos casos de crianças, bebês, que são diagnosticados com hemofilia, o diagnóstico vem após um sangramento, após uma hemorragia, após uma intercorrência. Somente assim que os médicos vão usar o termo, para vocês entenderem, revirar a criança do avesso para tentar descobrir a causa da hemorragia. E em muitos casos, tá, aquela intercorrência, aquela hemorragia, ela pode ser muito grave, né? Crianças, elas acabam correndo risco de morte, entendeu? E aí somente assim a família consegue ajuda, apoio para poder conseguir diagnosticar, né? Descobrir a causa da hemorragia, e aí chega-se à hemofilia. O que eu digo da gente, o que poderia ser feito para melhorar nessa situação? Eu acho assim, eu vejo como mãe que o diagnóstico da hemofilia, o quanto antes for descoberto a hemofilia no bebê, o quanto mais rápido a criança for diagnosticada com hemofilia, é melhor. É melhor para iniciar o tratamento, é melhor para iniciar o acompanhamento hematológico. É importantíssimo para a família, já de início, começar a tomar conhecimento sobre a hemofilia, sobre os cuidados com a criança, o que pode acontecer, as intercorrências que podem vir, como que a família se preparar, né, em identificar a intercorrência. Então, assim, eu vejo que quanto antes a criança for diagnosticada com hemofilia, é menos traumático para a família e muitas intercorrências poderiam ser até evitadas. Bem, a gente sabe, todas as mães sabem, que assim que nasce o bebê ele tem que passar por um acompanhamento pediátrico. Todo mês tem a consulta de rotina, né, onde você leva o bebezinho, a pediatra ela vai fazer uma análise visual, né, no bebê, né? Você vê que eles sempre tiram a roupinha do bebê e medem e pesam, né? Os médicos vê se o bebê tem, por exemplo, se o umbiguinho tá no lugar, se não ficou com nenhuma, enfim,
com nada de anormal. E a gente sabe, as mães de crianças hemofílicas, que assim que o bebê nasce, poucos meses depois, mesmo a criança sendo uma criança que não é tão ativa, fica mais no bercinho ou no carrinho, começa a surgir os primeiros sinais da hemofilia, que são as nódoas negras, são os hematomas, que surgem de forma espontânea no bebê. Eu falo porque o meu filho, com 3, 4 meses, ele começou já a aparecer essas nódoas negras. E eu fui mostrar para a pediatra que fazia o acompanhamento dele desde o nascimento. E a pediatra, ela minimizou o problema, entendeu? Ela não deu importância alguma pelos hematomas. Eu mostrei os hematomas para ela. A pediatra, eu acho que por não conhecer a hemofilia, ou nunca ter pegado caso nenhum de hemofilia, ela minimizou o problema de tal forma que não solicitou nenhum exame complementar, não me encaminhou para nenhum outro médico. Então eu acho que aí que pode ser a solução de alguns problemas, principalmente problemas de encontrarmos soluções para diagnosticar esses bebês o quanto antes e mobilizar os pediatras, isso a nível nacional. Entende? Fazer uma campanha de conscientização para os pediatras, para que eles consigam, né, se pegar casos de crianças que têm esses primeiros sinais de distúrbio de coagulação, ou solicitar exame, ou encaminhar a mãe para que leve esse filho para ser consultado com um hematologista, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que dá para fazer. É uma luta grande, é uma luta do tamanho do Brasil, mas eu acho que pode ser uma solução para pegarmos casos no início. Ou seja, diagnosticar a criança antes que a criança tenha a primeira intercorrência, antes que a criança sofra o primeiro sangramento, antes que a criança sofra a primeira hemorragia. E aí a família ter que descobrir de forma traumática que a criança tem um distúrbio de coagulação. Evitar isso o mais rápido possível. Se a gente conseguisse, as associações, federações, enfim, quem está na frente da causa, quem tem o poder de falar, né, que consegue fazer essas mobilizações, fazer uma campanha, pelo menos para os médicos pediatras, para que eles, ao primeiro sinal de hematomas na criança, pelo menos dar uma guia de encaminhamento para aquela mãe, para que a mãe vá a um hematologista e investigue se a criança tem distúrbio de coagulação. Essa eu acho que seria uma solução fantástica, né? E outros pais, outras mães não sofresse tanto com um filho internado ou um filho lutando pela vida com uma hemorragia, para só assim a criança ser diagnosticada com hemofilia. Acho que demora muito o diagnóstico ainda, tá? Tem casos e casos, obviamente tem médicos que são fantásticos. Tem médicos que batem o olho, por exemplo, num braço inchado com hematoma da criança e na hora já fala, opa, essa criança pode ter um distúrbio de coagulação, vou mandar fazer um exame. Mas tem médicos que minimizam o problema ou, não sei, não pedem nenhum exame e aí o pai e a mãe ficam sem saber o que a criança tem, entendeu? Eu acho, assim, é grave, entende? Porque a gente está lidando com vidas, né? Vidas de crianças tão pequenas, tão frágeis. E é muito triste você ver uma criança muito pequena ter uma hemorragia, lutar pela vida no hospital, algumas até chegam a falecer, porque não tinham diagnóstico, entendeu? Se a gente pudesse fazer uma mobilização, pelo menos para os pediatras ficarem de olho nos bebezinhos, eles que fazem um acompanhamento pediátrico com a criança assim que nasce, investigar e a qualquer pequeno sinal de que a criança possa ter um distúrbio de coagulação, solicitar exames, pelo menos, né? Ou encaminhar a mãe para que faça um acompanhamento hematológico, que passe pelo menos uma consulta com o hematologista, e o hematologista vai saber melhor fazer essa investigação. Bem, era isso que eu queria falar hoje para vocês, tá bom?
A gente sempre vai ter assunto para falar sobre hemofilia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa a gente vai se falando mais pra frente. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Tchau.